Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre. Eu sou Jefferson Oliveira e tá começando mais um Plantão do Rock. Seguindo a nossa programação, o nosso bloco de músicos ligados ao nativismo. Semana passada nós tivemos aqui o Perisca Greco. E hoje a gente recebe um virtuoso do violão, tanto que eu nem me arrisquei trazer o violão hoje, porque seria assim um escárnio, seria uma verdadeira ofensa chamar o que eu faço no instrumento de tocar. Então eu chamei um especialista, um virtuoso, um cara que, para quem não conhece, tem que acompanhar o trabalho dele, porque é impressionante. E é um desafio, uma curiosidade e um prazer poder entrevistar e saber como funciona a cabeça e o processo criativo de um artista do quilate de Marcelo Caminha. Opa, buenas! Que me espalho? Que tal? Tudo bueno? Nos pequenos do deplanche, nos grandes do detalhe. Isso mesmo. Deixar uma saudação aqui aos espectadores, ouvintes aqui do programa, dizer que é uma alegria, uma satisfação para mim estar aqui, proseando com meu amigo Elvis. Opa, Elvis, né? O prazer e a satisfação são minhas. Começando por aquilo que a gente... Olha aí! Vamos chegar lá. Primeira coisa que eu perguntei pra ele em off aqui, ele chegou com violão e tal, e eu perguntei pra ele, o violão é de luthier? E ele me disse, não, é um Yamaha industrial, prefiro esse tipo de violão. Me deu a explicação técnica pra ele, e eu disse, vou ter que te perguntar isso aí no ar. Uhum. Então, começando, a gente vê tanta gente que inclusive não tem a tua capacidade, que... E eu nem digo que isso... Vou usar a palavra frescura, mas não é bem o que eu quero dizer. Mas, enfim, que tem uma preocupação talvez excessiva com o violão do luthier, vou ter um Lineu Bravo, a corda tal... a afinação tal em tantos hertz, qual é a madeira do braço, qual é a madeira do corpo. E aí tu vem com um Yamaha, não vou chamar de comum, mas que eu quero dizer industrial, que é produzido em série. Uhum. E da onde vem essa preferência e tua experiência com o luthiers? E esse aqui é um dos melhorzinhos que eu trouxe. Tu tem que ver os que eu uso, que são os assim, ó, que tu vai ali no bolicho da esquina e compra um. É a maioria dos que eu uso. Posso usar a tua palavra que tu usou ali, frescura? Deve. Então, tem muita frescura nessa história aí. Tem, né? Muita conversinha pra alimentar a conversa entre violonistas, né? Aquela coisa que só gosta quem conversa, né? Que nem outra coisa, né? Tá entendendo? Né? Então, assim, ó, o básico do básico, a gente falar aqui, depende do que a gente vai buscar de sonoridade, né? Porque o que acontece? O mercado de trabalho que nós atuamos do nativismo é onde se toca os violões eminentemente plugados. Quase 100% dos violões que se usam nos palcos, nas sonorizações, nos festivais, todas as situações que se toca, plugados. Então aí já quando tu pluga o violão e ele se torna um violão elétrico ou eletroacústico, tu já está desprezando grande parte daquela sonoridade acústica do instrumento. Então aí já te restringe, né, bastante. Tu não vai provavelmente aproveitar a qualidade de um grande violão num palco, se tu vai espetar um cabo nele, o som vai ser conduzido pelo cabo. Embora tenha captadores excelentes também, e aí a gente pode até discutir, mas eu uso um captador que custa R$300, baratinho, porque tem outros que custam 5 mil. Qual é um Fishman? Não, é um Streamer. É uma coisinha assim, né? É isso aí, pessoal, mas é isso aí, pessoal. E você está assistindo aí, ó, não se deixe levar, iludir com
com preço das coisas. Não, porque eu tenho, para tocar bem, eu tenho que ter um violão caro. Não, para tocar bem você tem que treinar, você tem que malhar, tem que estudar. E aí, muitas vezes a gente vê, e eu sei porque eu trabalho com ensino violão há 40 anos, no ano passado, em 2024, 40 anos ensinando violão. Tenho muitos alunos. E a gente vê essas conversas e eu falo exatamente como estou falando aqui para vocês. Eu falo para os alunos, pessoal, não viajem na maionese assim, nessas conversas de coisa cara, de instrumento caro, num primeiro momento. Vamos buscar o que nós precisamos para tocar, para botar o nosso som para frente. Né? Tanto em questão de violão quanto em captação. E aí que vem, eu acho que aí veio a tua surpresa quando me viu com esse Yamaha, embora ele seja um Yamaha, que ele é o top de linha da Yamaha, dos eletroacústicos da Yamaha, ele é o violão melhor que a Yamaha produz. Mas eu tenho um outro, até brincávamos agora aqui, que a gente compra no bolicho da esquina ali, que é o Yamaha C40, por exemplo, que é um violãozinho que eu uso como guitarrón, que é uma outra qualificação de violão, uma outra, melhor dizendo, uma outra configuração, né? Um outro semelhante a um violão, até a gente pode falar depois aqui. Que, sei lá, aí no mercado custa R$1.100 um violão. E é um violão que eu uso há muito tempo e tá funcionando? Tá funcionando. Bom, quem é que vai dizer... como é que eu vou medir isso aí, né? Assim, ó, pá, eu preciso usar um instrumento melhor, que o público daqui a pouco não tá gostando do meu som. Eu não tenho prestado atenção nisso. As pessoas estão curtindo, estão gostando na hora do vamos ver, na hora do pega pra capar. Já ouviu essa palavra? Né? As pessoas estão na frente do palco, elas aplaudem, elas curtem, elas gostam. E outra coisa, o nosso público, e aí não é só do nativismo, o público em geral, as pessoas em geral já estão acostumadas com o som do violão eletroacústico, do plug. Então não tem aquela coisa, né? Ah, eu quero um som acústico. Se você quer, bom, vá buscar. O caminho é seu, vai buscar. É isso aí. Mas o som que agrada o Marcelo, porque assim, principalmente... Na questão que a gente estava falando anteriormente, no que envolve a guitarra, no que envolve guitarristas, é que nem a Fórmula 1, é que nem quando se chega num determinado nível de performance, aquele milissegundo faz a diferença no tempo. E eu percebo que o pessoal, principalmente que é ligado... Os guitarristas, que a gente tava conversando esse negócio, tem a questão da pedaleira, do plugin, o que a pedaleira vai fazer, o captador, a guitarra, o timbre da guitarra, a corda, a afinação, porque são pessoas também que aquele detalhe, naquele nível de performance, vai fazer diferença. E tu é um sujeito que tá nesse nível de performance. Mas tu sente limitação e diferença dependendo do instrumento que tu tá tocando? Ou não, tu é o Pelé e tu joga com qualquer bola e qualquer chuteira? Não, aí é que tá. A gente tem que entender, até você citou a Fórmula 1, por exemplo. E eu cito lá da minha região da campanha lá do meu pai, o campeiro velho que tinha lá, o pai faleceu ano passado, um dos maiores campeirão que eu conheço, assim, gaúcho, do cavalo. Dizia, né, se o campeiro é bom, ele faz o cavalo ser bom. E essas coisas são, o nome já está dizendo, são instrumentos. Né? O carro de Fórmula 1 é um instrumento do piloto, do carinha que está ali atrás. Claro que tem que ser bom, claro que tem que ser. Tem que ter tecnologia, tem que ter. Mas no instrumento musical, o que vai deixar que nós faça a nossa performance, que a gente exploda, assim, vamos dizer, em todos os sentidos, numa performance, é a gente estar confortável com o instrumento da gente. Ser um instrumento que atende o que eu preciso. Aí você me traz um violão da marca do luthier XYZ. Tá? Me traz e me diga assim, Marcelo, abre o estojo para mim aqui na minha frente. Assim, Marcelo, olha só esse violão aqui, esse aqui eu paguei X mil reais lá e esse violão chegou para mim, o cara levou 5 anos para fazer, eu fiquei na fila lá, né? E aí, tu já vai chegar para mim assim, ó, só cuidado que tu tem que pegar ele, ó, vou passar um paninho aqui, ó, tá? Depois que tu usar, tu passa o paninho de novo. E aí você bota o estojo dele e tem um estojo pro estojo ainda, porque o estojo é tão caro quanto o violão, tá entendendo? Então, para aí, nós estamos falando de outra coisa que não é de música. Nós estamos falando de relíquia, de apego a coisas que eu acho bacaníssima. Você gostar de um instrumento. Eu tenho alunos que não tocam. Não tocam, eles querem... Um aluno chegou para mim esse dia, Marcelo, Fico admirando. Assim,
Marcelo, me ensina alguma coisinha de violão, mas eu quero que tu me ensine, me diga como é que é o som do violão, me mostre, assim, porque eu gosto tanto do instrumento e não quero tocar uma música inteira, eu quero conhecer um pouquinho de harmonia e tal, porque eu sou colecionador de violões, coleciono violões. E tá tudo bem com isso. Talvez essa pessoa vai valorizar muito isso. Mas eu, Marcelo Caminha, preciso de um instrumento que atenda às minhas necessidades, independente de marca ou de quem foi que construiu. E eu, pra gente... óbvio que a gente não conseguiria esgotar o assunto, mas falando da qualidade do instrumento, não sei se tu tem essa impressão, mas principalmente a linha de instrumentos que hoje em dia a gente chama de linha de entrada, que é o barato, a impressão que eu tenho é que melhorou muito. Eu já falei aqui algumas vezes, e o tonante, por exemplo, foi uma linha de instrumento, não sei se a fábrica foi vendida, não foi, como é que é, mas é uma linha de instrumento. Meu primeiro violão foi um tonante rei. E a linha de instrumento aperfeiçoou, melhorou muito. O Strindberg, que a gente estava falando, eu acho um grande violão, assim, a oportunidade de tocar. Tem artistas aqui do Rio Grande do Sul que vocês aplaudem muito e tal, e que o cara faz um baita som, e o violão é o Strindberg. Um Eagle, enfim, tem tantos outros. A impressão que eu tenho é que melhorou a qualidade dos instrumentos que a gente tem, principalmente os da linha de entrada. Eu comecei a tocar violão nos palcos ali na segunda metade da década de 80 e viradinha para os anos 90. De 90 para trás, nós tínhamos assim, instrumentos nacionais, a Giannini com bons violões, a Di Giorgio com bons violões acústicos, mas violões elétricos ou eletroacústicos era zero praticamente. O que tinha era muito ruim, essas empresas não conseguiam ainda tecnologia para fazer captadores bons e tal. No governo Collor ali, que abriu para as importações, não sei se tu lembra disso, nós, mais ou menos regulando, o pessoal que está assistindo aí, quem é da nossa idade, né, já vai lembrar disso aí, que abriu para os violões importados. Olhou o Monza e disse que era uma carroça, você lembra? O Monza Classic, isso é uma carroça. Né? E talvez tenha sido bom aquilo ali num sentido, porque abriu oportunidade para a gente ter materiais melhores, né, importados, coisa que o Brasil não podia suprir nas suas empresas ainda que tinham. É a questão dos captadores, não dos violões. Os de Giorgio, Giannini, eu ainda firmo o garrão dizendo que eram bueníssimos. Tanto é que você vê os Gilberto Gil, Chico Buarque, sei lá, todos os ícones da MPB com o de Jorginho deles lá, tocando, né? Lá nas fotos das capas dos discos e tal. Mas assim, eu me lembro que nós saímos, eu e a Lucy Caminha, minha esposa, saímos lá de Bagé, pegamos o nosso carro, viemos apavorados, né? Dirigindo na estrada, vamos ter que ir a Porto Alegre comprar um violão. Viemos a Porto Alegre, aquilo eu não dormi uma semana antes, fiquei preocupado que ia ter que chegar em Porto Alegre dirigindo. Ai, que loucura, eu nunca dirigi em Porto Alegre. Se viemos, larguemos, não tinha Waze, não tinha GPS, não tinha nada dessas coisas. Viemos assim no rumo, como se diz, nos dirigimos até Novo Hamburgo, uma loja de instrumentos lá, e compramos um violão. Foi uma façanha chegar na loja, né? Isso foi o mais difícil. Comprar o violão foi o de menos, porque nós já trazíamos um cheque de Bagé, né? Um cheque. Já trazia um cheque pronto lá, né? Bom, aí chegamos lá na loja, compramos um violão Takamine, japonês, né? Porque recém tinha começado a chegar. Então, assim, um violão que pra gente, pra mim, trouxe uma grande novidade em termos de som, em termos de qualidade e tal. Eu me apeguei ao som de um instrumento que nem esse, e me apeguei ao som do captador. Por que a gente se apegou tanto ao violão plugado? Porque nós passamos muito trabalho com violões acústicos, né? Nos anos 80, principalmente, muito trabalho tentando microfonar violão. Teve um determinado momento nos festivais que era uma coisa absurda que acontecia. Os caras chegavam, o pessoal do som chegava, a gente estava pronto, chegamos montando ali o palco, né? O cara já chegava com a mão assim, levantava a primeira corda do violão, botava um microfone de 58 Shure lá pra dentro, ou outro pior, um Lesson, acho que era, pior ainda. E a gente tirava som com aquilo ali, cara. Quando começamos a ter acesso aos captadores, foi um outro mundo. E a gente traz essa lembrança, e aí eu vou citar outros violonistas aqui, contemporâneos meus, Lucianello, por exemplo, que é um grande virtuoso do violão gaúcho, Luiz Cardoso, Osmar Carvalho, grandes violonistas que passaram por isso. Hoje o pessoal da geração mais nova diz assim, mas por que vocês gostam tanto de violão plugado, do som do captador do violão? Porque para nós foi um outro mundo, um novo mundo que se abriu. E a gente acostumou com esse som. E hoje não quer voltar o som do violão acústico de novo. Tá certo.
Então, aproveitando o gancho, vamos voltar ali um pouquinho. O Marcelo, que eu saiba, nasce em Bagé, mas até os 7 anos é criado em... Eu nasci no Hospital Santa Casa de Bagé, em 1971, 30 de março. E fui criado no 2º Distrito de Lavras do Sul. Lavras do Sul. Região da propriedade da minha família, né? Propriedade rural lá da minha família. E tive uma passagem na minha vida que foi uma espécie de um carimbo, assim, que eu tive, né? Que trago até hoje. A perda de um dedo da mão direita. Ah, foi nesse período aí? Foi nesse período. Eu tinha 1 para 2 anos, ia fazer 2 anos em março de 73, e isso contado porque eu não lembro, né? Por volta ali de janeiro, fevereiro, tive um acidente numa máquina agrícola e perdi o dedo da mão. Praticamente perdi a mão, só não perdi porque a mão ficou ainda grudada no braço, né? Quebraram todos os dedos, né? Teve fraturas e tal, inclusive esse aqui é meio tortinho e tal. Bom, resumindo, até para ir adiante na história, por que eu comecei a tocar violão? E eu lembro que... eu lembro de me contarem, né? Foi uma dificuldade muito grande para consertar os dedos. O Dr. José Danésio, o nome do meu doutor, que foi a Bagé, porque lá em Bagé a medicina na época não supriu a necessidade que tinha de trabalhar isso aqui, e foi chamado um doutor aqui de Porto Alegre, o Dr. José Danésio, não sei se é vivo ainda, eu acho que não. Se dirigiu até Bagé e formaram uma equipe médica lá para consertar a minha mão. Mas só, pessoal, imagina uma mãozinha de criança de 1 ano e meio, assim, uma coisinha pequenininha. Para doutor é barbado, né? Para mim deve ser uma coisa difícil, mas para doutor é barbado mexer, operar aquilo ali. Mas, resumo, tinha ficado uma pontinha do dedo anelar aqui, e graças a Deus esse doutor teve uma iluminação assim, ó, e disse: vamos tirar esse toquinho de dedo desse menino aqui. E tirou. E eu fiz uma radiografia esses tempos e aparece aqui uma pontinha aqui do carpo, né? Do metacarpo, né? Sim. Cortadinho aqui. Porque se ficasse com um toquinho, talvez eu não tocasse violão, esse pedacinho de dedo talvez aqui, né? dificultasse. E aí, passando adiante, eu me matriculei na aula de violão, a mãe me matriculou como indicação do doutor. O menino tem que fazer uma espécie de fisioterapia para melhorar os movimentos da mão direita. E com 8 anos, quando eu 7 para 8, né? Quando eu vim para Bagé de novo para estudar no colégio, no primeira série do colégio, a mãe já, aproveitando que eu ia ficar na cidade, não ia mais morar na campanha, a mãe me matriculou na aula de violão lá em Bagé. Esse período, tu já te lembra? Esse período eu lembro, isso eu lembro. Da perda do dedo não lembro. Não, claro, mas tu te lembra de ter ficado com alguma limitação nesse período, ou para ti, criança com 6 anos, não notava isso? Eu não lembro, porque a única coisa que eu gostava mesmo era de jogar bola naquela época, né? Então, inclusive no dia que a mãe me matriculou na aula de violão, antes eu ficava na casa da minha avó, que era na esquina da João Teles, em Bagé, que dá bem na diagonal com a Praça da Estação, em Bagé. Quem é de Bagé sabe o que eu tô falando. E nós tínhamos uma turminha ali que jogava bola, da gurizada da vila ali, né? E nós se juntávamos todos os dias para jogar bola, até 2 vezes por dia, às vezes. E a gurizada, e eu lembro certinho, assim, no final de tarde, a mãe chega lá para me pegar, para levar para casa, eu ficava lá na avó durante todo o dia, a mãe me pegando lá e diz assim: Marcelo, vou te matricular numa aula de um instrumento. E eu com a bola embaixo do braço já, porque eu enxergando a gurizada lá na praça, fazendo assim: vem de uma vez, quem que tá esperando? Vem, eu com a bola aqui, só atravessar a rua. E eu saindo assim, a mãe falando comigo. Sabe como é que a gente dá pouca conversa pra mãe, né? Não dá bola pra mãe. Mãe fala as coisas, a gente... mãe, depois enche o saco, a gente vê. Né? E ela me gritou assim, ó: eu vou te matricular numa aula de instrumento, tu quer gaita ou violão? Diz ela assim pra mim. Eu digo: mãe, pode ser violão mesmo. Sabe, pra me livrar, assim, pode ser violão mesmo. Né? E atravessei a rua e me fui jogar bola. Bom, resumo disso aí é que eu fiz a minha primeira aula de violão. E aí o violão nunca mais saiu da minha vida. A bola eu deixei de lado, graças a Deus, né? Que eu ia perguntar, minha curiosidade... Ronaldinho Gaúcho, esses caras aí, tudo poderiam nem existir se eu tivesse seguido jogar bola. Poderia nem existir. Mas a minha pergunta... Feliz deles que eu deixei de jogar bola. A minha pergunta pra ti é se isso te transformou, o negócio da mão te transformou num canhoto pra escrever ou não? Não, eu já era canhoto, já sempre fui canhoto, não tive que fazer adaptação. Eu sempre fui canhoto, e do canhoto dos fortes mesmo, que usa a mão esquerda. Não estou usando para tomar água aqui, porque não precisa mais para escrever tudo.
E acabou ficando o que eu... Mas aí tem a reversão do canhoto, porque ele, para tocar violão, é destro. Para tocar violão é destro, exatamente. Exato, sou destro para tocar violão. E veja que nem poderia ser o contrário. Porque aí ia faltar dedo. Sim. Se eu virasse, ia faltar dedo aqui, né? Embora a gente saiba que tem os Django Reinhardt. Né? Era o que eu ia com dizer. 2 dedos aqui. E tem outros exemplos por aí, né? Porque quando a música vem pra gente, a gente não se escapa da música. Ela vem e entra pra gente e a gente faz com o que tem. Tem gente que toca com os pés, tem tanta gente assim, né? A música é uma arte. Mas... É que toma conta. Mas e aí, tudo bem, o Marcelo entra na aula de violão e essa virtuose já apareceu ali no sentido de, opa, esse guri aqui é diferente. Isso já despertou assim de primeira, assim, mas isso aqui é diferente? Ou foi um processo de ganho do dia a dia? Claro, eu já vou adiantar a resposta. Entrevistador tipo Jô Soares, assim, que faz a pergunta e dá a resposta. Eu já vou adiantar a resposta que provavelmente ele vai me dizer que a inspiração é um percentual X e a transpiração é 90 e tantos %, mas a gente vê a diferença de quem sabe jogar e quem não sabe jogar, quem sabe tocar e quem não sabe tocar. Eu sou um que admito, não toco. E tenho muitas apresentações para provar isso. Tu sabe que começando a responder a tua pergunta já. Eu comecei ali com 8 para 9 anos com o professor Edemar Teixeira, um professor lá de Bagé, que deu aula até poucos anos, faleceu ano passado com 80 e alguma coisinha, deu aula até pouco tempo. Foi um grande professor de violão de todos os tempos de Bagé, eu tive felicidade de ser aluno dele. Estudei com ele ali uns 3 anos, mais ou menos, a parte inicial do violão, mas o que me ensinou mesmo, foi uma coisa maravilhosa que nós tínhamos naquela época, que hoje não temos mais. Naquela época não tínhamos vídeos. Não tínhamos isso que nós estamos aqui hoje fazendo. Eu já vou explicar por que era bom, tá? Não é que seja melhor naquela época. Os vídeos é uma beleza, adoro vídeo. Mas para músico, nós tinha que se virar pelo ouvido. Então, o que eu fazia? Quando eu me matriculei na aula de violão, o professor me ensinou um Lá menor, aqui um coisinha, aqui um Dó, um Ré. Me ensinou uns movimentozinhos básicos aqui da mão direita, que ainda estava pegando velocidade, se recuperando e tal. Eu botava os discos lá, que tinha minha família é muito musical, sempre não tem músico na família, meu pai e mãe não são músicos, mas sempre se gostou muito de música boa, música instrumental, se escutava muito essas coisas. E eu com aquele mundaréu de LP na minha frente lá, e um dia me topo lá com um chorinho lá, que era uma coisinha. Era uma coisinha. Me topo com um chorinho assim, e aí botei o LP e comecei, né? Tá. E não é que eu fui começando a tirar, não assim rápido, mas fui começando a tirar e arrumei uma briga com o meu professor por causa disso. Briga mesmo, briga assim, de eu sair do conservatório lá e voltar só no ano seguinte, depois que esfriou a cabeça, assim, o professor me chamou de novo. Eu cheguei na aula do professor Edemar lá e disse, professor, ó, eu quero que o senhor me ensine uma música aqui, né? E toquei um pedacinho pra ele, assim. Mas, guri, tu tá me pedindo, olha o que tu tá me pedindo, guri, sem vergonha, dizer pra mim assim, tu tá me pedindo pra te ensinar Brasileirinho, que é um dos choros mais difíceis que tem de tocar, mais rápido de tocar, mas eu não vou te ensinar isso coisa nenhuma, eu vou te ensinar o que eu tenho pra te ensinar pra tu aprender. E eu embraveci, né, tio? Embraveci. Fui pra casa. Digo, tá bem, professor, então tá, volto na aula que vem. E não é que eu não dormi praticamente, assim, fiquei toda semana só no violão, tentando tirar esse negócio aqui. E cheguei lá pro professor, e professor, posso lhe mostrar uma música? Né? Claro, mas mostra a música. E aí estufei o peito e olhei no grão do olho dele, assim, né? Olhei pra ele assim, me acomodei bem e apontei o dedo pro meu velho assim, ó. E aí foi o estrago, né? Aí ele chamou a diretora. E aí me expulsaram do conservatório. Conservatório, até hoje lá em Bagé, o IMBA lá. Eu tenho histórico de ser expulso do IMBA. Hoje eu vou lá com o pessoal e até já fiz palestra e coisa lá. E eu conto essa história, né, tia? Mas toda essa história é para ilustrar algo que
que desperta na gente, muito jovem, que é a música. Quando a música nos pega, eu gosto muito de pensar assim, quando a música nos pega, ela nos pega em qualquer idade, não tem idade para isso. Eu tenho alunos da minha idade, 50 para cima, 60 para cima, 70 para cima, que a música pega e transforma. A música transforma, né? Eu tenho um aluno, rapidinho aqui, eu tenho um aluno, Paulinho Rosa, um abraço, Paulinho, pra ti aí, eu não sei onde é que tu tá agora, quando tu tá assistindo esse vídeo aí, ó. Viaja o Brasil todo, agrônomo, um dos caras mais conceituados do Brasil, na área de drones e pulverização e sei lá o quê. O cara é conceituadíssimo, assim. E ele viaja, cara, com o violão, que ele chega nos aeroportos, as pessoas vão buscar ele, os clientes, e acham que ele vai chegar pra fazer um show. Porque quando ele começou a estudar violão, com mais de 50 já, cara. Né? Depois pensa, não, é coisa para novo, velho não pode mais essas coisas, velho tem que pegar um jornal e ficar lendo o jornal em casa. Não, pode tocar violão. E aí ele, cara, transformou a vida, porque o cara hoje em dia, sabe, o prazer dele, ele gosta da profissão, mas o prazer dele é estar com o violão, estar sempre tirando música. Então você imagina a transformação que dá em nós isso aí, nós seres humanos, quando um instrumento entra na vida da gente. E a música é das poucas atividades que trabalha os dois hemisférios ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então... E aí, só para concluir aquela pergunta, já para deixar aí para diante aqui. Com 13 anos, eu estava dando aula de violão no colégio que eu estudava já. E foi meu primeiro emprego, né? Fez 40 anos ano passado, da minha primeira atividade com os pilinha, né? Com os pilinha da música, né? E daí para cá, nunca mais parei. Sempre tive alunos e depois nos palcos. Mas e quando tocou o Brasileirinho, que como a gente disse... É um chorinho, me corrige, professor, um chorinho em ré menor e que... Lá maior. É dos mais difíceis que existe. O pessoal diz assim, tá em outra prateleira, tu tá em outra prateleira, então nós vamos te dar um tratamento especial ou vamos te indicar para alguém que possa potencializar o teu talento... Ou isso não aconteceu? Isso aconteceu porque, assim, eu com 13 para 14 anos, eu tinha um amigo lá em Bagé que já estava no nativismo, tocando nos palcos do nativismo, tocando percussão, bombo, legueiro. E esse amigo me indicou para músicos do nativismo, Adair de Freitas, Neuci Vargas, músicos lá da minha região que já estavam no circuito tocando, né? E aí, ali com 14 anos... Eu subi num palco de um festival em Bagé, já com uma turma da pesada, assim, né? No nativismo santanense, Adair de Freitas, o Luiz Cardoso, um violonista muito famoso, que é pouco conhecido porque é uma briga para tirar de lá de Livramento, mas é um cara muito, muito conhecido, foi o violonista da década de 90, do Rio Grande do Sul, o maior violonista da década de 90. Então, assim, eu tive uma ascensão muito, muito rápida, né? E depois entrei no circuito dos festivais, porém, uma coisa que eu agradeço até hoje, a minha persistência, agradeço a espiritualidade que me deu essa luz sempre, é de nunca ter deixado de estudar paralelo ao colégio, depois o ensino médio, né? E cursei faculdade de medicina veterinária em Bagé. Eu sou graduado em medicina veterinária, formado em 1996. Né? Então, aí me completou, porque eu sempre gostei muito do estudo, sou um estudante. Se tu me perguntar, meu professor, Marcos Caminha, tu é veterinário, tu é músico, o que tu é? Não, eu sou estudante da vida. A gente é estudante da vida, se a gente quiser, né? Tu pode não querer estudar, mas a vida tá te ensinando. Eu saio ali na rua, já tem uma aula ali, se eu quiser. Claro. As lições estão aí pra gente. Né? Mas então, assim, ó, aí eu me formei em veterinária, trabalhei na propriedade da família lá um tempo, né? E aí depois não deu mais. Aí tive que fazer uma escolha. Foi quando a gente nos mudamos para Porto Alegre. Eu digo a gente porque a Lucica, minha esposa e produtora, há 35 anos juntos, né? E abraçou todas as escolhas que eu fiz, ela abraçou junto. Segue me abraçando até hoje, graças a Deus, né? Agora já abraça mais ainda, né? Isso aí, seu Jefferson. Qual foi a primeira música, talvez até escolha o Brasileirinho, mas aquela que tu deu de laço, diz assim, essa aqui é difícil, o primeiro Everest que tu conquistou, assim, que tu disse, essa música eu queria tocar lá toda essa peça aqui e conseguir, tá aqui, ó. Então, eu voltando até
rápido um assunto que eu deixei em aberto, que é a questão do ouvido, né? A gente falava ali de tirar de ouvido. Eu digo, hoje a gente tira de música de olho e de ouvido, não só de ouvido, né? O YouTube tá aí pra gente tirar músicas e tal, e outras plataformas. A Cifra Clube, hoje em Tudo, dia. né? Mas naquela época era o ouvidão mesmo, né? E impactou muito a chegada de Lucianel, que é um violonista, já citei o nome dele aqui, está vivo, em plena atividade ainda aí, graças a Deus, nosso amigo também. Chegada em Bagé, né? Ele chegou é um argentino, Lúcio é um argentino, chega em 1982, 14 de julho de 82, chega no Brasil e faz uma transformação, assim, no jeito de tocar violão no Rio Grande do Sul. Isso aí é unanimidade, todo mundo diz isso, né? E eu fui um dos discípulos do Lúcio, indiretamente, porque nunca fui aluno dele. Mas eu assisti um show do Lúcio em Bagé, que eu, com os meus 13 para 14 anos, me impressionou. Porque naquela época nós não abrimos, voltando a falar nisso de novo, nós não abríamos uma plataforma digital, qualquer delas, e tinha os carinhas matando a pau, quebrando tudo ali, né? A gente se impressionava com as coisas que a gente via ao vivo, né? Infelizmente, hoje as pessoas estão menos impressionáveis, né? Nós passamos o dobro de trabalho para fazer um solo na frente de um ouvinte, numa plateia, para aquela plateia ficar... do que nos anos 80. Nos anos 80 nós fazíamos um solinho, porcaria qualquer, e todo mundo... Porque ninguém conhecia nada. Hoje em dia nós temos aí, tu abre um YouTube da vida, tem 500 carinha tocando muito bem. Tudo bem com isso, não vamos brigar contra isso, né? Mas eu digo assim, ó, minha influência foi essa. E quando eu peguei o disco do Lucianel, que eu comprei lá no show, peguei o disco e fui pra casa fazer aquele processo que eu fiz com o Brasileirinho lá, né? Botava no toca-disco, sabe o que eu fazia? Olha só, né? Nós fazia assim, ó, botava um tijolo em cima do vinil. Tu já fez? Deve ter feito isso, doutor. Um tijolo em cima do vinil? Pra quê? Sabe pra quê? Não. Pra forçar a baixar a rotação do vinil. Pra nós poder tirar as conseguir deixar lento. Olha aí, você vai na plataforma e só diminui a velocidade. Diminui a velocidade. Só que na nossa época, nisso aí, a gente botava o tijolo em cima, ficava pesadão, um troço ali, baixava a velocidade, mas mudava o tom da música também. Né? E a gente se virava, e tirava. Então, assim, ó, quando eu tirei alguma coisa, tirei essa música aqui do Lúcio. Essa música é um clássico, né, do violão gaúcho aí e tal, de autoria dele. E eu tirei essa música e fiquei grandão. Aí fiquei, né, aí tudo que é show que eu ia, eu tocava essa música. Aí eu comecei a compor músicas instrumentais, né. Com 18, 19 anos, comecei a compor as minhas próprias músicas instrumentais. E isso aí pegou força, tanto é que, passado uma década e pouco mais ali, nos anos 90, especificamente em 1994, eu fui o primeiro compositor, instrumentista gaúcho a inscrever e classificar e vencer um festival, inclusive, com uma música instrumental, uma música sem voz. Porque o nosso nativismo gaúcho é pontuado pelas interpretações das canções e tal. E esse festival abriu uma brecha para música instrumental, um festival lá em Pelotas que acontecia, e eu escrevi uma música, né, instrumental, e fui lá, toquei. Deixa eu ver, era uma pedreirinha também. Não vou lembrar bem aqui, mas é uma coisinha assim. Uma pedreirinha. Era uma pedreirinha. E pior é que o festival no mês de julho, um frio, a gente com os dedos encarangados. E eu tento tocar essa... Taca, né? Bom, então assim foi isso. Aí eu tive essa marca aí, a partir daí, eu estava terminando a faculdade. Quando terminei a faculdade em 96 ali, em 97 eu gravei meu primeiro disco, meu primeiro álbum de solos de violão, né? Aí um álbum que eu ainda não tinha a certeza que eu iria tocar como eu faço hoje, praticamente só músicas regionalistas, nativistas, folclore, melhor dizendo, né? Abrangendo folclore como um todo. Eu gravo meu primeiro disco com essa aqui, ó. Que tem essa aqui, ó. Parei que eu tô desafinado. Não precisa cortar aí, não. Deixa que eu afino rapidinho aqui. E eu gravei essa aqui que eu gostava muito. Que eu escutava o Gypsy Kings. Que tinha uma gravação... Que tem uma gravação dessa música bárbara, né? E eu gravei.
vai, né? Quer continuar, mas vai ter que diminuir o pace. Regrets. I had a few, but then again, too few to mention. Why, dear, what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, but much more than this, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I took the glow and I stood tall and did it my way. The record shows I took the glow and did it my way. Tô esperando, ó, eu já falei pra ele em off aqui, ó, pra ele fazer um disco chamado Juntos se Caminha. Vai fazer, vai ter ideia, né? Vai ter ideia. Pergunta, mas e a voz nunca te chamou? Nunca te... Tu imaginou assim, não, mas tem uma brecha aqui, pouca gente faz música instrumental nativista, e esse caminho aqui, por que a voz não te acompanhou? Olha, assim, ó, eu hoje canto alguma coisa, né? Canto essencialmente as minhas composições, né? Não chamou num primeiro momento que eu era muito envergonhado. Eu era assim, para tu conseguir arrancar uma palavra minha, eu era um bicho do mato, assim, né? Muito envergonhado. E o violão me ajudava nisso, porque para tocar violão eu não precisava olhar para as pessoas, podia ficar olhando só pro violão, né? Então foi meio por aí a coisa. Mas eu fui sentindo a necessidade de cantar, de começar a cantar, por uma necessidade de expressão mesmo, de poder me expressar melhor, de poder mostrar a fatia de composições que eu tenho também com letra, que são muitas, né? Bem mais que as instrumentais até. E em 2010 eu comecei a cantar. Em 2013 gravei um disco cantando, um disco chamado Imagens, um disco com músicas cantadas. Até hoje me soa meio, como é que eu vou dizer assim, estranho num certo sentido, embora hoje as pessoas estejam cada vez mais acostumadas com a minha voz, né? Porque tudo isso que nós falamos aqui, estamos falando nesse programa, está relacionado ao violão, a minha história com o violão. Mas isso me fez descobrir, e hoje eu tenho convicção disso, e plena convicção de que nós podemos fazer o que nós quisermos com a nossa arte, né? Não só ser um instrumentista, porque a gente gosta de rótulos, né? E nós somos rotulados. O Marcelo Caminha é um violonista. Ele não pode ser um cantor. O Jefferson é um cantor, não pode ser um guitarrista, né? E a gente cultiva isso, né? Tanto é que você me falou aqui, por sorte que eu não acreditei, que você não toca bem guitarra. Eu não acreditei, não é? E assim a gente tem, e a gente precisa batalhar contra isso, né? Então hoje eu quando eu saio de casa de manhã, todos os dias eu digo, eu sou violonista, sou cantor. E você é mais coisa. Artista, o que eu quiser. Eu diria artista. Né? Artista. E o exemplo está aí dos artistas, principalmente dos mais antigos, né? Que eram multifacetados, como se diz, né? Não, e quer ver... Plurais, assim, né? Dançarinos, declamadores. Certamente, ou quer dizer, certamente é bem provável que o professor já tenha visto isso, que eu vou me referir, mas um cara que me pegou de surpresa como instrumentista foi um cantor, talvez o primeiro cantor de axé, assim, do Brasil, que era o Luiz Caldas, se lembra? Isso. Que fazia a abertura do Tieta. E tem N vídeos do Luiz Caldas, hoje já, um artista maduro, bem maduro, diria. Acredito que o Luiz Caldas esteja com mais de 60.
E é impressionante a virtuose dele enquanto um instrumentista. Vejam os vídeos. E tem entrevistas dele dizendo isso. Não, eu sempre toquei, mas eu fiquei rotulado como o Luiz Caldas, o cantor de axé, o bailarino, e não podia tocar. Então... A história do Lupicínio Rodrigues, na década de 40. O Lupicínio foi o primeiro compositor-cantor da história do Brasil, da música brasileira, porque ele é um compositor muito antigo. Nos anos 40, ele foi o auge do Lupicínio, assim. E ele, quando começou a gravar cantando, ele tinha uma voz bem pequenininha, assim. Sim. Pequenininha no sentido de uma voz fraquinha, suavezinha. E ele não fazia questão de ser um grande cantor, nem queria ser isso, né? E ele, quando começou, ele passava muito trabalho. Sim, ele pegou a época das grandes vozes, né? Dos crooners, né? Dos cantores do rádio. Né? Dos cantores do rádio, Orlando Silva. Disputar com esses caras aí, né? Então ele dizia Vicente Celestino. Diz que perguntavam pra ele, Lupicínio, pra que você grava cantando com tanto cantor bom que tem? Eles, não, meu filho, é assim, ó, eu gravo pra depois o pessoal vai aprender minhas músicas pra cantar, os cantores, eles vão saber como é que é essa música certinho. Tá gravado certinho ali comigo, porque eu sou compositor. E era mesmo, porque na época, como é que tu ia mostrar uma música pra alguém nos anos 40? Nem fita cassete não tinha ainda pra eu te mandar, vou te mandar a fita com a minha música pra tu tirar pra cantar, não tinha. Né? Então, assim, era tudo mostrado de boca, assim, tudo oralmente, né? E tu imagina, assim, os caras que gravavam Lupicínio vinham lá do Rio de Janeiro aprender as músicas dele aqui e levavam na memória, cara, pra gravar lá. Que louco isso, né? Tá entendendo? Hoje nós temos a facilidade de tudo que eu já te mando por MP3, tu já sai cantando na hora lá, já gravamos junto e... Professor, uma questão, assim, uma curiosidade deste aluno. O senhor, além de instrumentista e artista e cantor e compositor, é um professor de violão e de música. Como é que é o seu processo de ensino? Porque o que eu percebo é que tem professores que ensinam a técnica, ensinam as escalas, aí a gente é lá o método Caged e tal, para depois o aluno tocar. Baseado naquelas ferramentas que ele aprendeu. Mas eu vejo uma outra vertente que tem que tocar de qualquer jeito e vai aprendendo com o que toca. Como é que o senhor encara isso? O meu processo de ensino sempre foi norteado no seguinte. Primeiramente que 90% do que eu ensino não está nos livros. Por que não está nos livros? Porque o meu processo de ensino é o seguinte. O Marcelo Caminha vai lá, aprende o que tem que aprender, traz para ele, utiliza, bota em prática, nele mesmo, né? Bota em prática. Funcionou para o Marcelo Caminha? Bom, tá aprovado para ser ensinado para os discípulos do Marcelo Caminha. Tá entendendo? Então, botando isso de forma mais concreta. Se eu tenho um determinado sequência de acordes, escalas, exercícios e coisas, exercícios principalmente, né? Que é o que se ensina muito no aprendizado do violão. Bom, esse exercício funciona para mim, ele faz diferença para mim na minha performance violonística, ele faz diferença dentro do estilo que eu me proponho a ensinar, porque eu ensino somente a música direcionada ao folclore. Eu não ensino rock, não ensino... Até porque eu não sei tocar. Como é que eu vou ensinar a tocar o que eu não sei tocar? Né? Eu ensino só música gaúcha no violão. Então, essas coisas que eu ensino estão totalmente testadas por mim, né? E são coisas que, como eu digo, não estão em livro no sentido dos raciocínios feitos em cima dos conteúdos, entendeu? Então, eu ensino de uma forma um pouco diferente, assim, muito aplicada à prática e muito aplicada à necessidade de cada um, porque quando um professor deve saber que cada ser humano cada ser humano é único. Embora você vá ensinar algo em massa, como hoje em dia a gente tem os cursos nas plataformas de ensino à distância, nos cursos gravados, que nem eu tenho o meu lá, que é online, né? As pessoas vão pegar aquilo ali, cada um vai ter uma impressão diferente, vai ter um efeito diferente em cada pessoa. Mas então meu processo de ensino é sempre assim, né? Deixando que aquela pessoa vá amadurecendo, vá no seu tempo, porque música é uma questão de tempo de cada um, música é uma questão de
mais facilidade, menos facilidade, isso é inegável. Não dá pra gente chegar aqui e dizer, não, olha, você que está aí me assistindo, você vai aprender comigo, amanhã você já sai tocando. Eu não posso garantir isso. Não temos como garantir isso, né? Assim como qualquer outra atividade, mas arte principalmente mexe muito com isso, do individualismo, da aptidão das pessoas. E eu tenho tido êxito, graças a Deus, nesses 41 anos, que vai fechar agora, esse ano, se Deus quiser, no fim do ano, ensinando violão, muitos alunos e alunas também. Porque mulher tocando violão no Rio Grande do Sul, eu embrabeço, eu fico enlouquecido. Por que não tem mais mulher tocando violão no Rio Grande do Sul? Músicas gaúchas, né? E tá aparecendo uma guriazada, uma guriazada tocando violão agora, muito nos festivais. Os festivais jovens, que estão sempre disponibilizando os mais novos a tocarem, os iniciantes. E eu tenho a Academia do Violão Gaúcho, hoje, que é minha academia de violão, que tem mais de 3.500 alunos do Brasil, do Rio Grande do Sul, do Brasil e dos arredores do planeta. Que é a plataforma. Então, eu ia tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente, mas vamos pegar o gancho e vamos falar agora. Uhum. Onde está disponível a plataforma? O aluno que quiser acessar, o senhor tem o seu canal no YouTube e tal, e a plataforma, como é que ele faz? Como é que ele se inscreve? Como é que é o processo de ensino? São vídeos? Tem mentoria online? Como funciona? Quem está nos assistindo diz assim, vou fazer aula com esse cara aí. Pois então, no momento que nós estamos aqui proseando, gravando esse podcast, está rolando a Semana do Violão Gaúcho, né? A 26ª edição, que é um curso ao vivo para iniciantes, um curso gratuito, inclusive. É um curso de uma semana, um intensivo, para as pessoas que têm vontade de estudar comigo, entrarem para ali, aprenderem, porque vão aprender a tocar. Aí eu faço uma promessa que eu cumpro lá, contanto que cumpram comigo, né? Eu digo assim, ó, se você fizer tudo que eu digo para fazer durante uma semana, você vai tocar sua primeira música na próxima segunda-feira da semana, né? Mesmo saindo do zero. E tocam. Porque o pessoal se empenha, né? Então, esse é um curso Semana do Violão Gaúcho que ocorre geralmente a cada 3 meses. A Academia do Violão Gaúcho ela é cerçada em cursos gravados, tá? Então, você pode procurar nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que tem a página Marcelo Caminha, e tem o site. Eu sou do tempo do site ainda, né? Site marcelocaminha.com. www. Cuidado aí, pessoal, não vai escrever errado, viu? E Marcelo com 2 L's. Isso, tem que escrever certinho, né, tia? www.marcelocaminha.com. Aí tem toda a listagem dos cursos de violão que tem disponível na Academia do Violão Gaúcho. Cursos pagos, cursos baratinhos, cursos mais caros, cursos para iniciantes, cursos para avançados. Aí tem um mundaréu de cursos. E o senhor ainda tem tempo ainda consegue dar aula presencial? Ainda tem alunos presenciais que vão lá e fazem aula? Como é que é? Ou minha agenda é lotadíssima e agora só consigo online? Não, é somente online. Realmente somente online, até porque eu migrei para o online. Eu fui um dos primeiros a migrar para o online em 2012, 2013, quando ainda era muito difícil de fazer aula online, de transmitir aulas online, né? Eu migrei para online e não fiz mais presencial. Com isso, eu pude abranger, inclusive, estudantes de outros lugares. Gente, claro. Não precisa nem dizer que isso aconteceu, né? Então, as aulas hoje são... O pessoal, a grande maioria dos alunos frequenta esse curso gravado chamado Manual do Violão Gaúcho, que é o violão para iniciantes e já ensina os ritmos musicais, que é o principal ferramenta característica nossa, né? E depois vai ascendendo lá na esteira de cursos. Tem um curso de solos, depois tem um curso de repertório, né, e tudo mais. E eu tenho algumas turmas que eu faço mentorias, né, que são grupos de alunos que já estão lá dentro da Academia do Violão Gaúcho, que eu convido, né? Aí são aulas online ao vivo, né? E tem alguns também que são individuais ao vivo, mas são bastante restritos devido à minha agenda realmente, né? Que a gente... Hoje atende uma demanda grande de trabalhos aí, shows e tal. Graças a Deus. Graças a Deus, não dá para reclamar, né? Mas nunca deixo e nunca vou deixar, isso é uma promessa que eu faço, se o patrão velho permitir, que assim seja, eu nunca deixarei... Justo e perfeito. Justo e perfeito, em ambas. de estar sempre, digamos assim, oferecendo às pessoas esse conhecimento que eu tenho, que como eu falei ali para você...
ele começa em mim mesmo, né? O que eu aprendo, eu aplico, e se funciona, eu ensino para os alunos. Bom, primeiro disco ali 97, 98, qual foi aquele sucesso do disco que era a música de trabalho que apareceu? Pois é, sabe que assim, não teve uma música de sucesso, até porque instrumental dificilmente vai ter isso aí, né? Mas essa My Way que eu gravei, que a gente cantou e tocou juntos aqui agora, foi uma música que o pessoal gostou muito. Assim. Não, mas de composição própria tem. Não, aí teve. Não me enrola. Mas não nesse aí. Nesse aí foi meio geral, assim. Tem músicas que chamaram mais atenção. Tem uma versão que eu fiz do Alfredo Citarrosa, com o uruguaio, né? Com Violín de Becho, Stefani. Eu não vou lembrar aqui que elas não estão nos dedos agora, porque já faz muitos anos. Mas a Sétima do Pontal, do Renato Borghetti, que eu gravei, essa eu acho que... Acho que o pessoal vai lembrar aí que é um tema muito, muito conhecido. E aí depois eu fiz sucesso, não dá pra dizer isso, mas é uma música que ficou muito conhecida, uma música própria, composta por mim, que participou de um festival também, que é um chamamé que eu fiz inclusive para homenagem a Lucy Caminha, minha esposa, que é o Alguém Distante, que é tocar uma palhinha rápida aqui. Não dá para ir muito longe aqui que os dedos estão frios, não dá para... Professor, o senhor pensa quando vai tocar ou a coisa tá tão introjetada que não precisa mais? Olha, nas instrumentais... Para achar aquela sonoridade que tá na cabeça. Nas instrumentais eu não preciso pensar não, mas existe uma indicação que eu procuro segui-la e passo para os meus alunos, que a gente deve fazer uma administração na hora do vamos ver mesmo no palco, né? Primeiramente, a gente tem que administrar a nossa emoção. Nós temos que ser um administrador da nossa emoção. Nós não podemos deixar ela nem muito baixa, nem muito alta. Porque se ela for muito alta, acima da nossa capacidade administrativa, nós vamos... Ai, que música emocionante! Vamos chorar, vamos se arrebentar chorando. Né? Então, nós temos que manter a nossa emoção emocional, porque música é emoção, né? E a nossa técnica, para nós dar certo ali naquele momento, a gente já tem que vir com ela de antes, fazer o tema de casa, né? Ensaiar... Não só ensaiar, no caso do violão, malhar nos exercícios. Né? É que nem você vai jogar uma partida de futebol. Tem que fazer aranha no violão. Joga uma partida de futebol, um atleta de alta performance, ele vai precisar estar, né, toda semana lá no CT, treinando lá com o pessoal. Né? Não tem outro jeito. Mas assim, ó, eu sempre procuro... Quando me lembro, né? Eu procuro tentar me lembrar disso o máximo das vezes, estar sempre pensando na frente do solo que eu tô tocando, da frase que eu tô tocando. Então, se eu tô Entendi. Mas, por exemplo, então eu tava tocando aqui, minha cabeça já tava nessa nota aqui. Uma pergunta é, solfejo de cabeça, diz assim, tá, agora essa escala aqui é maior, agora eu vou pular para uma menor e depois eu vou ir para uma penta, assim, assim, naquele desenho. Pensa assim ou não? Vem o som e aquele som tá nessa posição do braço violão. Então, é o que eu digo. Se eu conseguir administrar tudo isso, se eu conseguir fazer isso, melhor.
Mas aí eu vou correr risco de ficar muito técnico e perder a interpretação, né? O ponto ideal para nós é procurar juntar tudo isso num lance, eu gosto de usar essa palavra administrativamente, assim, que nós administre tudo isso, nós encaixe tudo isso, e eu pense tecnicamente as coisas que eu tenho que fazer, até porque se eu estou fazendo uma improvisação ali, né, e tem um acorde X lá, eu preciso pensar que escala eu vou usar naquele acorde, né, numa linha da improvisação, né. Então, os grandes instrumentistas, né, Dizzy Gillespie, Pixinguinha, Charlie Parker, esses caras ensinavam a gente assim, isso que eu estou falando para vocês. Né? Ensinavam e ensinam, né? Bom, você tem que estar raciocinando, mas a sua emoção tem que estar a full, mas tem que ser administrada. Né? Agora, para cantar eu tenho que pensar na letra antes. E erro letra cantando, viu? E erro letra que fica feio e eu digo pro pessoal, ó... Todos nós. Pessoal, ó... Esses dias eu fui cantar uma música Todos nós. E eu errei tanto a letra que eu chamei a plateia de pessoal, olha, essa versão dessa letra que vocês escutaram aí agora é uma versão nova que eu inventei agora. Acontece de errar a letra também? Me diga que sim, por favor. Não, às vezes acontece de não errar a letra. Ah, barbaridade, doutor, mas aí não. E eu acho que foi o Charlie Parker que disse que a gente tem que fazer 1000 vezes certo para no palco não fazer errado. Acho que foi ele que diz a frase, que tem que tocar 1000 vezes uma música para ela ficar. É mais ou menos por aí. Mas o palco é um momento mágico que não depende só da gente, né? Depende de energias cósmicas. E onde o erro, na frequências. verdade, é uma licença poética. Exatamente, né? E o erro aí, assim, ó, né? Você se vai disfarçar o erro, vai ficar mais feio ainda. Então, quando errar, erre com vontade. Com convicção. Professor, uma coisa que eu percebi é as unhas para o violonista, principalmente o violonista que toca esse estilo com cordas de nylon, a unha é uma coisa muito importante. Que nem a gente estava falando sobre a voz antes do programa, para o violonista, a unha. Tem cuidados com a unha, lixa a unha, tem neuro com a unha ou não se importa muito? Isso é um dilema de todo violonista, né? Cada um deve administrar as unhas, penso eu, de acordo com o que melhor lhe convier. Ou seja, eu não uso unha postiça, por exemplo. Hoje nós temos tecnologia muito boa de unha postiça, que não é mais aquela coisa que tu colava antes, depois que saía, soltava no meio do show, soltava a unha. Tem técnicas incríveis assim, né? Unhas de porcelana, essas coisas todas. O que me salva, doutor, nesse sentido, é que, até voltando a falar de violão, o início da nossa prosa aqui, todos os meus violões têm a ação das cordas, que é a altura das cordas, bem baixinhas. Eu sempre gostei de tocar assim, né? Mas uma coisa, não é contra, né? É uma coisa que vai meio separado da questão dos violões de luthier, que na maioria são violões maiores, de formato clássico, com o tampo, com as cordas mais altas, etc. O pessoal dessa linha passa muito trabalho. Mas eu, como uso os violões elétricos e violões que se projetam pelo plug, né, como a gente falou, que não precisa dar aquela pegada, eu consigo controlar as minhas unhas para que elas sejam as minhas próprias unhas. Claro que tem uma injeçãozinha de alguma coisa aqui, tem algo mais aqui, né? Que eu passo uma camada de base, dessas bases de manipulação aí que existem nas farmácias, base, linhas de unha, e acredite que ele foi inventado para isso, o papel higiênico. O senhor sabia que o papel higiênico foi inventado para as unhas? E a sobra dele que a gente começou a usar para aquilo? Não sabia, professor. Tá aí uma curiosidade, ó. Então saiba que é para isso. O cara que inventou o papel higiênico inventou para colar nas unhas. Porque ele descobriu que passava uma base protetora e colava um pouquinho de papel higiênico em cima. E depois passava outra camada de base e ele fazia o que chama sanduíche, que é um processo de fortalecimento das unhas. E aí depois, o que sobrou do papel higiênico, ele foi usar lá para aquela... Mas... É isso, Por né? isso que é o número 2, porque o número 1 é para as unhas. Agora a gente fechou a tampa aqui. Tá descoberto. Meu querido mano, meu ilustríssimo mano, Marcelo Caminha, infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu queria perguntar com que música o irmão quer se despedir?
Vamos lá, mano. Eu vou tocar um tema que eu fiz em homenagem ao meu pai, seu Alberto Caminha, seu José Alberto Pereira Caminha, um dos maiores laçadores, campeiros, gauchão. Meu professor de gauchada, tu já viu que eu sou meio da gauchada também, né? E eu fiz pra ele um tema instrumental chamado De Todo Laço. É uma música que está no meu disco chamado Influência, que é um disco que eu lancei. Então fica pro pessoal aí também esse solo de violão, que é uma chamarra, um ritmo, né? E nós vamos nos despedir, vamos finalizar o programa com o nosso queridíssimo amigo e irmão Marcelo Caminha tocando esta peça. E eu já convoco vocês a entrarem nas plataformas do professor, verem a agenda dele, como é que irem em shows do professor, consumirem o material do professor, o curso de violão. E, claro, já desejo para vocês uma excelente semana, um beijo no coração, com o arquiteto olhando por nós, né, professor? Sempre. E já convoco vocês para voltar na semana que vem com mais um Plantão do Rock. Professor, o espaço é todo seu. Muito obrigado, agradeço, meu mano, muito obrigado e vamos lá então. E outra vamos cantar junto de novo e tocar uma outra aí. Aí, ó, estamos esperando o Juntos Caminha. Assim caminha a humanidade. Assim caminha.